Bom dia, pessoal, como vão? Espero que todos estejam bem. Nós vamos dar início ao nosso quarto capítulo sobre Estados Unidos, independência e guerra civil. Temos aí comunidade temática, os processos históricos de independência nas Américas, aliás. O objeto de conhecimento, nosso foco de estudos nesse capítulo será a independência dos Estados Unidos da América. Nesse primeiro vídeo eu vou comentar com vocês alguma coisa das aprendizagens essenciais, por assim dizer, que teremos ao longo desse capítulo. Nós vamos buscar identificar as características do processo de colonização da América do Norte e diferenciar as particularidades do modo de produção e do tipo de trabalho empregado nas chamadas 13 colônias. Compreender a dimensão do trabalho escravo nas colônias do sul dos Estados Unidos e, a partir disso, avaliar a persistência do preconceito racial na história dessa nação. Com isso, a gente vai ser capaz de analisar de que forma as ideias, os ideais iluministas influenciaram a configuração de uma agenda política independentista nos Estados Unidos para podermos compreender o processo de independência dos Estados Unidos, marcado, no final das contas, por processos de conflito com a coroa inglesa. Mas, ao final do capítulo, nós vamos analisar os desdobramentos políticos e sociais que culminaram na Guerra Civil Americana, ou também chamada Guerra de Secessão, e a consequente abolição da escravidão no país. Em 2017, como vocês sabem, houve várias manifestações de grupos de extrema-direita nos Estados Unidos, defendendo aí ideias racistas e ações contrárias, sobretudo a pessoas negras e a imigrantes. Uma delas ocorreu em Charlottesville, uma cidade que fica a menos de 3 horas da capital do país. E durante esse evento, um manifestante racista atropelou uma ativista dos direitos humanos. Esses acontecimentos são apenas um exemplo, e mostram aí como que o racismo tem força na sociedade norte-americana, onde os conflitos dessa natureza remontam então ao período de colonização. Isso porque as colônias inglesas na América utilizaram em larga escala o trabalho de pessoas escravizadas. Mesmo com a independência dos Estados Unidos em 1776, essa prática continuaria sendo permitida no país por quase um século. Essa situação resultou numa sociedade então dividida, na qual pessoas brancas se consideravam superiores às pessoas negras, e isso favoreceu diversos comportamentos racistas e violentos, além de gerar uma profunda desigualdade entre brancos e negros, historicamente configurada. A escravidão chegaria ao fim em solo americano durante uma guerra civil em que os estados lutavam entre si a favor da manutenção dessa prática. Porém, ideias racistas permanecem presentes na sociedade norte-americana até os dias atuais. Bem, para a gente poder entender então um pouco melhor como vem ocorrendo o fortalecimento de grupos racistas na atualidade, a gente precisa conhecer um pouco mais da história dos Estados Unidos, sobretudo aí do final do período colonial até os desdobramentos desse conflito civil, a Guerra de Secessão, em meados do século XIX. É esse o contexto que a gente vai buscar estudar a partir dos tópicos da colonização inglesa e sobre o assunto da escravidão nos Estados Unidos.